com a primeira pergunta. A gente tem uns 10 perguntas e a maioria são gerais, né? São sobre a situação hoje em dia no oeste do Pará, mas a primeira seria para a Só um segundo, Alessandra. desculpa, vamos só dizer a data de hoje. Hoje é dia 24 de maio de 2021. E como essa entrevista só vai ser mostrada no meados de junho, né? Só para a gente marcar isso que vocês estão falando hoje, e a gente não sabe, né? Daqui 3 semanas, talvez muitas coisas podem ter acontecido. Mas desculpa te interromper, Diana. Não, é bem lembrado. E também vale a pena fazer uma breve introdução também. Eu sou Jeremy Campbell e faço parte da Faculdade de Letras da Roger Williams University e há muitos anos estou acompanhando a luta do povo Munduruku e das comunidades ribeirinhas do Montanha Mangabal. E, enfim, Alessandra, você, por favor, poderia fazer um breve resumo, para quem talvez não saiba, da situação que os Munduruku vêm enfrentando na última década, os desafios das hidrelétricas, por exemplo, da grilagem e a saga de demarcar e defender seus territórios. Por favor. Meu nome é Alessandra Corapes, do povo Munduruku, liderança do Médio Tapajós, que trabalho também como uma das coordenadoras membro da Associação Pariripe, e também sou vice-coordenadora da FEPIPA. Sempre acompanho também a Associação Acoborô e também o Movimento Empranhã. O contexto do povo Munduruku hoje é de muita luta, né? Já teve a luta tempo da borracha, os empreendimentos de Rio Tapajós, que foi com muita luta, também conseguiram barrar junto com os ribeirinhos, né? Também fizeram autodemarcação, o protocolo de consulta também junto com os ribeirinhos, com Montanha Mangabal, com o companheiro AG, o seu Chico, que esteve presente. Atualmente, o enfrentamento agora está muito em cima sobre garimpo, né? A PL 191. E agora a PL 3729/2004, que é liberar, né, a licença para os grandes empreendimentos. Então, o povo Munduruku hoje está tendo muita violência, muitos ataques. Quem resiste, né, quem resiste a defender o território, quem defende o rio. E é muito triste saber que, em cima disso, quem incentiva muito é o governo federal. Agora tem a própria FUNAIA, que antes era para defender os territórios, né? E agora está do lado do governo para nos atacar, né? A liderança e quem defende o território. O território Saremaimbã, por exemplo, ele tem 178 mil hectares, está no processo ainda da demarcação, foi publicado em 2016, até agora a gente não teve resultado, né? Nem com o governo passado, que fala a democracia, e nem com esse governo que se chama direita, né? E ainda incentiva a violência para as terras indígenas. A gente está sendo ameaçada por todos os lados, tanto na política, tanto na social. A gente está sendo atacado de forma tão trágica que a gente não consegue dormir direito. Os caciques estão sendo atacados, as mulheres estão sendo atacadas. Hoje para sair, a gente não pode sair sozinho, tem que ir sempre acompanhado com alguns guerreiros, com família, com seu povo, porque se você sair sozinho, você é atacado. E dizer que toda essa violência é por causa dos recursos naturais. O único recurso natural que ainda existe são os assentamentos, a PAI, são reservas, são as terras indígenas. Ainda existe, né, uma quantidade muito grande
de recursos naturais. Para nós, indígenas, não importa esses recursos naturais. Para nós, importa é a vida que existe nela. O peixe, os animais, as árvores em pé, as crianças dependem dessa vida. Muitas vezes vem pessoas para querer nos enganar, de achar que você precisa aceitar a ferrovia, que você precisa aceitar a hidrelétrica, que você precisa aceitar a concessão florestal, carbono, mas para nós isso é projeto de morte, é um projeto que vem de cima para baixo, não um projeto que são construídos pelo povo, que são construídos pelo ribeirinho, pelos quilombolas. São um projeto que é construído para a nossa morte, né? Para nós que estamos aqui, quando eles fazem um debate sobre o meio ambiente, quem é o meio ambiente na realidade? Somos nós. Se você não falar sobre demarcação, então você não está defendendo o meio ambiente. Se você não estiver falando sobre rios, sobre os animais, você também não está falando sobre o meio ambiente. Porque uma está ligada na outra, né? Se existe parques que o governo guarda para ele, um dia ele pode criar medida provisória e dizer, eu vou construir uma usina hidrelétrica. E aí vai todo lagado, né? Os parques vão todos lagados, e outras comunidades também. Enquanto os povos indígenas, enquanto não tiver garantido o seu território, não vai garantir o meio ambiente, né? Porque tudo é interligado. Você vê no Belo Monte, por exemplo, quando foi construído a usina hidrelétrica, no tempo da democracia, não foi ouvido os povos indígenas. Você mexer com fundo, você vai acabando com o oxigênio da água, e os peixes precisam de oxigênio, né? Se a água, os rios não tiver oxigênio, os peixes vão morrer. Ninguém vai aguentar beber água do rio, ninguém vai aguentar. O peixe também não vai sobreviver. Então tá ligado. Não existe usina hidrelétrica limpa, né? Já ouvi falar, vamos fazer usina hidrelétrica sustentável. Sustentável o quê? Que precisa de homens, precisa de máquina, e várias pessoas, quando vêm, ela precisa de lugar. Quem são essas pessoas que vêm para trabalhar? São pessoas de fora que não dá um espaço para a comunidade. Quando ele dá para as comunidades ou para os povos indígenas, é porque ele quer algo em troca, ou ele quer negociar, ou ele quer saber mais informação. Então, a gente está vivendo um momento assim, muito de resistência mesmo, porque hoje a gente não consegue confiar em ninguém. E o povo munduruku ainda está tendo muitas batalhas, a gente sabe que essas batalhas não vão ser vencidas agora, é como um trabalho de formiguinha, que você vai... 1, 2, 3, quando você pensa que não, tem 100 formiguinhas, e essas formiguinhas estão incomodando. E a gente, como formiguinha, a gente está incomodando bastante. Só que essa formiguinha não pode ser só uma. Tem que ter várias casas para poder nós conseguir expulsar esses invasores, expulsar esse governo que quer entrar dentro do nosso território, sem consultar os povos indígenas. O protocolo diz que não pode só consultar uma associação, não pode só consultar uma liderança, tem que consultar o povo. O povo envolve mulheres, envolve criança, pajé, guerreiros, caciques, estudante, professores, todos que moram dentro das aldeias. E nós somos mais de aproximadamente quase 14 mil munduruku. E ainda existem aproximadamente 140 aldeias. Quando fala em usina hidrelétrica, vai só afetar o Médio Tapajós. Só que não é isso, né? A gente sabe do projeto que foi construído, do Telespires, do São Manuel, ela está afetando a gente. Já está afetando quando começaram a destruir os locais sagrados. E tudo isso a gente sentiu o impacto. Quando a gente, em 2019, em julho, a gente foi
julho não, dezembro, a gente foi com o pajé mais velho do médio Tapajós, Fabiano, e ele nunca tinha andado lá, no locais sagrados, né, no rio Telespires. E eu olhava assim para ele e perguntava: tio, o senhor já andou para cá? Ele disse: não, eu nunca andei. O que andava, os espíritos me traziam para cá. Então eu conhecia pelo sonho. Quando o sonho mostra, ele já conhecia aquele lugar através do sonho, mas pessoal, com carne mesmo, ele nunca tinha pisado lá. E foi muito emocionante para ele, porque ele estava ouvindo os espíritos, ele estava ouvindo a mãe natureza conversando. Quando foi para tirar as urnas, 2 horas da madrugada, e eu perguntava, sempre eu pergunto muito para ele, eu perguntava se era certo tirar aquelas urnas. E ele falava que sim, era certo, porque era o momento que o espírito estava pedindo, então a gente apenas tinha que obedecer. E era uma consulta, a gente nunca fazia antes de consultar os espíritos. E isso existe até hoje na gente, né? Por mais que os não indígenas não conhecem locais sagrados, não sabem dos espíritos que nós temos, ele também está violando os direitos, né? Tanto dos povos, tanto dos espíritos, né? E a gente, então, é muito interligados. Falar do meio ambiente, acho tão estranho. Quem são o meio ambiente? Né? Mas o povo Munduruku, ele não parou. Por mais que exista essa violência, o povo Munduruku sempre está de pé, sempre de cabeça erguida, sempre usando estratégia para enfrentar esses inimigos. Bom, muito obrigada, Alessandra. Eu passo para a Bruna agora. Obrigada, Alê, pela sua resposta. Bom, vou me apresentar também. Meu nome é Bruna Rocha, eu sou professora de arqueologia na Universidade Federal do Oeste do Pará e trabalho há alguns anos também junto aos beradeiros de Montanha-Manguabal e ao povo Munduruku, com uma perspectiva histórica, investigando seu passado, mas a partir do presente, né? Bom, eu tenho agora uma pergunta para o Ageu. Ageu, se você quiser primeiro se apresentar rapidamente, e daí, se você puder, por favor, nos contar um pouco, assim como a Alessandra fez, falando sobre o povo Munduruku, seus desafios, né? Se você pudesse explicar um pouco sobre os beradeiros, né? A comunidade, sua história, o que tem acontecido nos últimos anos, quais são os desafios que vocês encontram, pensando no que a Alessandra falou, se você puder fazer conexões, né, com o que ela disse, enfim, para apresentar as pessoas que não conhecem, né, o Tapajós, não sabem quem são os beradeiros. Se você puder, por favor, dar esse panorama para a gente. O Ageu... O está fechado. Verdade. Então, boa tarde, Alessandra, Bruna, Jeremias. E eu agradeço aí por vocês sempre estarem dando espaço, buscando espaço, abrindo espaço para a gente poder estar compartilhando a nossa luta, que é tão importante para o bem da vida do ser humano, que é a floresta, a defesa da floresta. Mas, enfim, eu sou Ageu Pereira, eu sou da comunidade Montanha Manguabal e sou indígena da etnia Piacá, assentamento agroextrativista Pai Montanha Manguabal, que fica no município de Itaituba, Alto Tapajós. Eu tenho algo para falar sobre a questão que mais preocupa hoje, é o avanço da garimpagem, que tem se intensificado grandemente. E hoje eu estava em conversa pelo WhatsApp com uma pessoa que está hoje no poder público, e ele falando que os impostos daí do garimpo, do ouro, aqui na cidade de Itaituba, eles são mais de 4 milhões por mês, o ouro, imposto do ouro.
E a gente vê a cidade de Itaituba uma cidade numa situação muito caótica, muito difícil, porque uma cidade que as ruas não são boas ainda, tem pouco asfalto de qualidade e a cidade não tem uma boa infraestrutura. Isso preocupa porque é uma cidade que tem passado durante muitos anos aí uma quantidade enorme de ouro nessa região do município dessa cidade. Uma cidade que é afetada pelos impactos ambientais causados por essas atividades, tanto a população da própria cidade quanto a população que depende diretamente dos recursos naturais da região, que moram diretamente nas margens do rio, no caso dos Parentes Munduruku e Norte de Mangabal. E a gente vê o incentivo muito grande por parte dos governantes municipais para essas atividades ilícitas. Isso preocupa porque, ora, não existe políticas públicas voltadas para facilitar a vida do povo beiradeiro, nem do povo dos Parentes Munduruku, no sentido de uma economia própria, uma autonomia, onde eles possam sobreviver de forma sustentável dos recursos naturais, gerando economia para si mesmo e tendo essa autonomia. Então, não existe políticas públicas voltadas para isso, e isso acarreta muitas incertezas para o povo munduruku, às vezes para o povo beiradeiro também, porque algumas pessoas dependem ainda, infelizmente, desse trabalho que eu chamo de trabalho escravo, por conta da falta desse apoio político, de uma economia própria, e eu creio que isso não vai ter. Então, essa é uma das maiores preocupações que a gente tem. Eu, na minha visão, essa situação se agrava muito, porque existem algumas pessoas que acabam, por questão de necessidade, trabalhando alguma diária para esses garimpeiros, esses grileiros, garimpeiro no caso, principalmente, e trabalham ganhando pouco e enriquecendo cada vez mais essas pessoas. Então, essa é uma grande preocupação. E a gente vê que esse negócio ele não traz lucro, porque o lucro vai todo para o garimpeiro, dono do garimpo. Ele está saqueando a região, ainda se passa como o cara que está gerando emprego, o cara que está desenvolvendo, o cara que está só correndo. E o mais impressionante é isso. E, então, assim, isso dá uma preocupação, porque hoje no Montanha Mangabal, os igarapés que estavam ainda conservados, que era no caso Igarapé Missão, Igarapé Jutaí e Igarapé Jutaizinho, já não tem conservação, já não tem mais água limpa, a poluição aumentou, aí o Bruno, Jeremias, que com certeza chegaram a ver as águas do Jutaí ainda limpa, hoje em dia tá de uma cor que assim não dá nem para acreditar que é água, entendeu? Parece uma poça de lama mesmo. E isso está afetando os moradores rio abaixo, as margens do assentamento, porque tem muitas pessoas que, quando toma banho, já fica com coceira, né? Já dá coceira no corpo, e isso está se intensificando, e principalmente depois desse do governo atual que está aí, que incentiva esse tipo de atividade. Essa é uma preocupação grande. Mas Ageu, a você gente está pode também apresentar um Sim. pouco a comunidade, quem vocês são, como que se forma a comunidade, só porque, para quem não sabe quem são os beiradeiros. Nós de Montanha Mangabal somos nós somos um povo que deu-se início misturado aí com os parentes Munduruku e Apiacá pelo meado do século XIX, na época da borracha, da seringa, a extração da borracha. E as pessoas que vinham daí do Nordeste começavam a casar, né, com as indígenas, e aí deu-se a população tradicional de Montanha Mangabal. Alguns assumem que são indígenas, outros não assumem, até por conta dos preconceitos que tem contra os povos indígenas ainda no Brasil, como todos sabem. Então, algumas pessoas não assumem ser indígena, mas somos indígenas, sim, misturados aí com os nordestinos que vieram nessa época da exploração da borracha. Bom, muito obrigado, Ageu. Muito obrigado, Alessandra.
tocando no assunto da comunidade e como a comunidade toma decisões, eu acho muito interessante se vocês podem explicar justamente como todos os membros, né, seja pajés, crianças, associações, como eles participam nessa negócio de fazer e tomar decisões coletivas, né? Vocês falaram um pouco sobre os protocolos de consulta também. E eu acho muito interessante se vocês podem descrever um pouco sobre essa ética de trabalhar junto dentro da comunidade e tomar decisões colaborativas ou coletivas. Alessandro, primeiro você, por favor. Primeiro, a gente nunca decide sozinha, né? Toda vez que tem demanda, a gente tem que ir para as aldeias, conversar, debater. Sempre é debatido numa reunião, às vezes demora muito, mas todos têm que sair uma decisão. Enquanto o povo não saber o que está acontecendo, ainda não entender o que está acontecendo, ainda fica sendo discutido. Por exemplo, para viajar, eu nunca viajo assim, a Alessandra viajou. Eu sempre peço permissão para os caciques, se eu posso ir, vai falar sobre um assunto. Eu sempre estou conversando com os caciques Juarez, com o tio Brasilino, né, com o tio Tiago. Às vezes eu tenho que ir lá no 43, conversar com o tio Adriano. Eu sempre estou conversando com mais velhos, né? Por que eu estou saindo da minha aldeia para ir para outros países? Porque quando a gente sai, muitas vezes, de outros países, mesmo a gente acha que não vai, ninguém vai saber, todo mundo vai saber. Então, primeiramente, o meu povo tem que saber, né? O que vai ser discutido. Eu não posso entrar numa empresa negociar, jamais eu vou fazer isso. Primeiro, a empresa estiver interessada em entrar dentro do território, a gente vai debater. E eles decidirem, não queremos essa empresa aqui dentro, então a gente só manda e-mail dizer, os caciques decidiram, está aqui a carta, não querem empresa nenhuma dentro do território. Então, sempre é discutido numas cartas. As cartas que é divulgado, você for ler, prestar atenção, é a fala de todos, o que querem, o que não querem. Muitos tira essa parte que eu não gostei. Então, cartas, quando vai ser divulgada, ela demora, né? Ela demora uns 15 dias, até mais. Enquanto o povo não saber o que está acontecendo. E a gente tem o maior respeito, né, pelas lideranças mais velhas. Até agora, eles me chamam quando eu estou em casa estudando, então eles me chamam para ir para a aldeia, então eu tenho que tirar tempo para ir para a aldeia, andar em aldeia, conversando com os caciques, com as mulheres, e sabendo o que elas querem, qual é a demanda das comunidades. Então, eu nunca fui de passar na decisão deles, né? Eu acho que nós temos todo autonomia de decidir o que queremos, né? Até mesmo de aprender. Nós mexemos com a associação. Nós buscamos saber qual o papel de cada um. Nós buscamos aprender, fazer carta, relatório. Então, a gente começa a buscar informação de outros, né? Não só dos indígenas, mas sim dos não índios, né? Que o ensinamento deles também está ensinando. As meninas do audiovisual também aprenderam a fazer, estão editando. Então, tudo isso a gente está trazendo para as comunidades. Porque muitas vezes fica só na mão dos não indígenas, como se a gente não fosse capaz de fazer. Então, a gente busca, quando não sabemos, a gente vai atrás. Aprendeu a mexer no GPS, alguns aprendeu a mexer, né, editar vídeo, estão filmando. Então, todos nós temos capacidade de aprender algo, mas nunca passar, né, da decisão dos caciques. A gente tem que sempre fazer projeto que seja envolvido todos, né? Que seja um projeto que vai envolver todo mundo, não só uma ou duas pessoas, mas sim todos. Eu fico muito feliz, né? Todos os projetos, né,
que a gente faz, a gente briga muito, a gente está conseguindo para não depender de empresa, para não depender do governo federal. A gente sabe que o governo federal não gosta dos indígenas, não gosta do ribeirinho, não gosta dos povos tradicional. Então, a gente busca uma forma de ajuda que não com interesse, né? De não dizer, eu vou ajudar os povos indígenas, mas depois eu quero o território deles, eles têm que me ceder um território. Não, a gente não quer isso. Se for realmente para ajudar pela luta, que ajuda conforme que o povo pede. Né? Isso é a autonomia da decisão de cada povo e a gente tem nossas próprias decisões. Uhum. Obrigada, Alessandra. E o Ageu, como funciona o sistema de tomar decisões entre as comunidades beradeiras? Tem que ligar o som. Tem que ligar o microfone. O sistema de tomar decisões a gente chama assembleia, e na assembleia a gente discute, assembleia comunitária que a gente chama. Aí na assembleia a gente pede a opinião, e ali conforme o que a maioria decidirem, aí é que a gente vai correr atrás daquilo que eles decidirem, a maioria decidirem. Existem algumas coisas em que a gente não tem tempo suficiente para conseguir fazer uma assembleia para decidir mais coisas mais simples, as coisas mais sérias mesmo, que é algo mais grande. Então, assim, é decidido em coletivo e em assembleia. É assim que é a forma de decisão nossa. Isso está no protocolo de consulta nosso e no estatuto comunitário também. Ageu, você poderia só mencionar assim, qual que é a importância da Convenção 169 para vocês? A importância da Convenção 169 para nós é porque nela nós utiliza como uma ferramenta para a nossa defesa do nosso território, defesa da nossa luta. Então, a Convenção 69 ela é algo fundamental para a luta dos povos indígenas, para todos os povos. Então, ela, para nós, de Mangabal, não é diferente. É a lei que nós se baseia, a lei que nós temos no protocolo, o protocolo está conforme a 169. Então, ele é a ferramenta, a Convenção 69 é uma ferramenta importante para a defesa dos territórios. Assim, a Convenção 69 fragiliza grandemente a luta e a defesa para nós conseguir defender nossas terras. Obrigada, Gil. E eu queria perguntar, né, para vocês dois, né, tanto faz quem, talvez o Ageu pode começar respondendo agora e depois a Alê. Seria muito legal ouvir vocês falarem um pouco sobre a aliança que foi desenvolvida entre os beradeiros e os Munduruku, porque a gente vê, né, em muitas partes da Amazônia que tem uma grande pluralidade de povos da floresta, né, tem quilombolas, comunidades tradicionais, povos indígenas, mas nem sempre, né, são construídas alianças, o que né, é uma grande pena, né? O Chico Mendes, né, lançou essa ideia de povos da floresta lá no Acre, e isso foi uma coisa muito importante, né? E a gente queria ouvir vocês um pouco, né, para falar sobre como se deu essa aliança, se vocês podem comentar, assim, até mais no longo prazo, talvez vocês, né, os seringueiros que chegaram, né, inicialmente também foram inimigos dos povos indígenas, né, então queria ouvir vocês, né, um pouco sobre essa longa história de relações, né, como o Ageu falou, é muito complicado também, né, porque você não é só beiradeiro, você também se considera indígena, então, mas enfim, se vocês pudessem falar um pouco, né, sobre a aliança que foi tão importante nas autodemarcações e para né, lutar contra as barragens. Então, Bruna, a aliança nossa de Montanha Mangabal com os parentes Munduruku é algo assim bem marcante para nós na nossa história de luta,
porque eu lembro que há anos atrás a gente não tinha essa ligação, essa amizade e essa aliança para lutarmos juntos. Há alguns anos, a populações da comunidade, eles não, como se diz, não se aliavam aos indígenas para essa frente de luta. Eu acredito que uma das coisas que mais principal para fortalecer a nossa luta foi o projeto do governo para a criação das hidrelétricas. Então, isso nos fortaleceu muito, porque a gente, vendo a necessidade que a gente tinha de vencer esse projeto, a gente abraçou a ideia, a gente amadureceu a ideia e estamos até hoje nessa luta, juntos. E agora, recentemente, eu estava conversando com o cacique Juarez, há 3 dias atrás, e a gente estava comentando sobre as dificuldades que estamos tendo com essa pandemia, para os encontros, para nossas lutas. Isso fragilizou, como é que se diz, dificultou muito as nossas lutas, aqueles encontros, aquelas nossas ações coletivas, e a gente está com saudade desse tempo, né? Querendo que volte logo, que tudo se normalize para a gente voltar a lutar. Mas, enfim, é algo bem histórico mesmo, essa questão da aliança. E na região, a comunidade que tem aliança com os Munduruku, tem essa aproximação, é Montanha Mangabal. Eu sempre tenho discutido com alguma liderança no particular sobre a situação de alguns tipos de conflitos, né? Achar que fulano é uma liderança mais do que a outra, coisas bestas, ou que isso vale a pena ficar brigando entre povos, que é mais índio do que o outro, que é uma autoridade maior que o outro. Eu sempre sou uma pessoa que eu gosto de mediar isso, levar sempre para o lado da tranquilidade, de paz, né? de amenizar a situação, porque o inimigo nosso é o governo e as empresas, eles são os nossos inimigos. Então, nós, povos indígenas, os países quilombolas, e de outras comunidades extrativistas, a gente tem que cada vez se aliar mais, juntar mais, porque o inimigo é maior do que o que a gente imagina. Então, essa é a fala que eu sempre levo para os colegas de frente de luta, as pessoas que estão aí na frente das comunidades, das associações. Eu sempre levo essa fala, eu sempre tento levar para o lado da tranquilidade para que a gente possa se fortalecer. Hoje, esses argumentos do governo com desenvolvimento de mineração em terras indígenas, projetos em terras indígenas de soja, de grandes plantios, tem causado muitas divisões, muitas indecisões, as pessoas ficam indecisas, e isso gera alguns conflitos, às vezes. Então, a gente no meu caso, eu sempre trabalho nesse sentido de tentar fazer com que as lideranças entrem nessa consciência de que a gente precisa de se unir, precisa mesmo fazer mais aliança e fortalecer mais a nossa luta. Obrigada, Gil. Ale, você pode falar um pouco sobre isso também? Aí, depois da Ale falar, vai ser o Jeremy que vai fazer uma pergunta. É que eu estou mexendo um, mexendo do outro. Eu acabo toda hora, quase nem dormir direito, de tanto que eu estou trabalhando. É isso que hoje eu falou, né? Eu acho que o que reuniu os povos indígenas com o ribeirinho, principalmente Montanha Mangabal, foi esse projeto do governo federal, que foi a usina hidrelétrica, que não vai afetar o povos indígenas, né? E sim os ribeirinhos. Porque tem aquelas falas, né? Ah, o problema é dos índios, o problema é dos índios. Sempre existe problema dos índios. Só que o problema não é apenas dos indígenas, é o problema de todos. Pescadores, ribeirinhos, quilombolas, o que vai ter, o que os territórios vão ser afetados, não é só dos povos indígenas, sim das comunidades tradicionais, como foi do Montanha Mangabal, né? As comunidades entenderam também que não era só os povos indígenas ser afetados, mas que os povos indígenas vinham numa luta há mais de 521 anos, né? Que eles ainda existem até hoje, justamente pela resistência de ser teimosos. Hoje ainda existe 305 povos indígenas, né, de todo o canto do Brasil. Ainda existe mais de, acho que aproximadamente 114
povos que não têm contato com os indígenas, com os brancos, né, nem com os indígenas também, outros povos, que se chama isolados, são um povo realmente da floresta que está ali, que não tem contato, que não sabe nem o que está acontecendo, mas está enfrentando os invasores, né? Tentando se escapar dos invasores. E outra, ainda existe mais de 274 mil povos falantes, ainda tem sua língua materna. Então, é uma resistência muito grande. Existe povos indígenas urbanos, nas cidades, nos centros, né? E quem diria que existe ainda povos no grande capital em São Paulo, né? Imagine, uma grande capital em São Paulo existe ainda povos indígenas. A Bahia, que foi um dos primeiros que o Pedro Álvares Cabral pisou lá, invadiu todos, mataram muito, mas existe o povo indígena lá resistindo. E nós que moramos né, na Amazônia, quando o empreendimento chega, ou o governo chega dizendo que não existe indígena. É apenas pensar que só existe dinheiro, desenvolvimento, que não existe envolvimento dos indígenas, mas sim a morte, um projeto de morte para o povo. A gente tem que trabalhar muito a dinâmica de levar informação. Nós que somos liderança, temos o dever de levar informação para nossas comunidades, para imprimir documento e dizer, olha, o que é isso, levar até mesmo aqueles que não pegam a internet, nós temos que estar levando informação, como aconteceu com a Covid, a gente levou informação, trabalhamos junto para levar essa informação, levar cesta básica, malhadeira, material de caça e pesca, a gente conseguiu fazer nosso trabalho sem depender do governo, porque o governo sempre quis a nossa morte. Trabalhar em conjunto, né? Hoje está muito difícil de confiar nos próprios parentes, porque a gente acha que estão no nosso lado, de repente está entregando toda a informação. Então, a gente está tendo muito cuidado com isso. Eu ando com as lideranças, quando eles me chamam, eu vou, porque é a minha área, né? Sempre acompanhei eles, sempre confiaram. E a gente tem que estar levando essas informações para a base, né, para as comunidades. E muitas vezes, quando eu vou para as comunidades, né, às vezes nós para almoçar ou para conversar com a comunidade, a gente sempre está falando de luta, de resistência, o que eles acham da ferrovia, o que eles acham do porto, o que eles acham que é hidrelétrica, quais impactos vai trazer. E se eles conhecem esses direitos, muitas vezes eles não conhecem, né? E a gente tem que sempre debater. E com essa pandemia, ela dificultou muito, né? As pessoas que estavam do nosso lado, levando informação, acabou todo mundo voltando para suas casas, né? Para suas comunidades, e aí ficou muito aberta as comunidades ribeirinhas, quilombolas, indígenas. E quando ela fica muito aberta, os invasores entram, né? Que são os garimpeiros, madeireiros, empreendimento para enganar os indígenas. A gente tem que ser muito forte para dizer não. Já recebi muita proposta de receber para aceitar ferrovia, para aceitar mineração, mas eu sempre tive pulso de dizer não. Primeiramente, pensar no meu povo, pensar na minha comunidade, pensar na demarcação, pensar no nosso direito, isso sim que vale a pena. Bom, muito obrigado, Ale e Ageu. Eu gostaria de voltar ao assunto pesado, né, da violência, porque tem crescido muito nesses últimos meses o desafio, o perigo de violência, inclusive com saques contra a sede de Associação IPRHU em Jacarecanga e incêndios criminosos feitos recentemente dentro da área de Montanha e Mangabal. Então, eu queria se vocês podem descrever os impactos dessa onda de violência e também descrever quem seja responsável, que está acontecendo, se os governantes estão investigando ou estão dando apoio ou investigação na comunidade com esses crimes agora. E, Alessandra, talvez você pode começar.
Essa violência, o que está trazendo é o governo federal, né? Desde que começou, né, ele dizer não à demarcação do território em 2018 na campanha dele, a gente já viu que era um problema para a gente, principalmente quem está brigando pela demarcação, que quer seus territórios demarcados. Não só o povo Munduruku, mas também tem quilombolas, né? Outros povos aí estão há mais de 20 anos esperando pela demarcação. E aí chegou a PL, né? O PL da 791, que é a mineração, que se discute se o índio vai poder garimpar, que o índio vai poder ter o seu sustento. Na realidade, é uma porta aberta para grandes empresas multinacionais. A gente fica questionando para onde que vai o ouro? Quem compra o ouro? Né? Quem são os maiores compradores de ouro? Porque, que eu saiba, no município não fica ouro. Que eu saiba, o povo indígena não fica com ouro, não fica com dinheiro. Ele fica naquele momento, depois de um mês, já não tem mais nada. E aí, quem são os compradores? Será que são os brasileiros? Será que são outros países que também são envolvidos nisso? E essa luta das mulheres, não só das mulheres, mas sim conjunto com a Associação da UCM, Pranhã, CIMAT, foi atacado pelos garimpeiros justamente porque estão fazendo denúncia. Né? Quando as mulheres começam a ter vozes, como a Maria Leusa, como eu, e outras mulheres também, nós estamos sendo atacados. Tudo é ONGs para ele, professores viram ONGs, pesquisadores viraram ONGs, tudo é ONG. Só que esqueceram que a própria associação que são dos garimpeiros são uma ONGs também, não governamentais, né? Eu acho que eles têm que aprender muito sobre isso, não só com o discurso do presidente que só vem para mentir, porque essas falas dele, que ele fala, já está acontecendo, já acontece imediatamente aqui, porque está incentivando a violência contra as mulheres, contra os caciques, e as mulheres, né, sempre vem denunciando, teve alguns resultados mínimos, mas tivemos, mas a gente não desiste, né, de fazer denúncia, ou para o brasileiro, ou para fora, ou para a ONU. Então, a gente sempre está buscando uma forma de chamar a atenção, de mostrar para o mundo que o problema não está só no povo Munduruku, está no Brasil todo, está com povos indígenas, essa violência com os Yanomami, essa matança que aconteceu com os Kayapó, e aí vai acontecer também. Quem são os culpados? Quem compra madeira, que compra gado, que compra minério, que compra soja, quem constrói turbina para vir para a Amazônia. Então, culpados também são esses países que são envolvidos, que estão gerando essa violência com povos indígenas. E muitas vezes não querem nos ouvir, não querem nos respeitar, sabendo que nós temos direito à vida, sabemos que temos direito ao território, né? Não é só o governo ter o poder de decidir, nós também temos poder de decidir se queremos sim ou se queremos não. Ai, eu falo muito. Obrigado, Ale. Ageu, que estão sendo vistos essa onda de violência entre as comunidades beradeiras? Foi recentemente tocado fogos, incêndios criminosos dentro da área. Pode descrever o que aconteceu e o que está sendo feito sobre isso? Então, falando um pouco aí, pegando um pouco do gancho da Alessandra, falando sobre a ausência do Estado, eu também vou por essa linha aí de que todos esses conflitos que estão acontecendo atualmente, muitos deles são causados por conta da falta de atuação do Estado. A falta de atuação do Estado. Né? Não diria nem a falta de presença do Estado, porque o Estado sempre tem alguém do próprio Estado ligado a essas atividades ilícitas dentro do garimpo, dentro dos assentamentos, sempre tem um deputado por trás que está bancando alguma coisa, está abrindo espaço e facilitando alguma coisa para esses grileiros conseguir
estar com esse poder todo, avançar da forma que estão avançando. Então, é a falta de responsabilidade do Estado e os órgãos competentes para tomarem providência. E isso que está acontecendo, o que está acontecendo atualmente nas terras dos parentes Munduruku, dos parentes Yanomami, e esses conflitos que estão se iniciando em Mangabal, que não se sabe ainda bem de como está se dando, mas tudo isso é a falta de atuação do Estado. As lideranças fazem seus trabalhos junto à comunidade, informa aos órgãos competentes, que é o dever da gente estar informando, e muitas das vezes não, o Estado não se apresenta, os órgãos não se apresentam, e acaba que as coisas vão avançando, da medida que elas vão avançando, vai gerando conflitos internos, pessoas dentro do próprio povo da gente já começam a virar, se apadrinhar a essas pessoas, né? Tem um vínculo de amizade, contribui para que isso, às vezes, desenvolva dentro das comunidades indígenas. Então, sim uma responsabilidade do Estado de estar mantendo a fiscalização, de estar punindo esses invasores, e no atual governo que a gente vê o contrário, a gente vê o incentivo a essas atividades, a gente vê que a fala do próprio presidente da República, ela é muito firme no sentido de dizer que esses atos é para ser feito, essas ilegalidades é para ser feita, é para avançar. Então, esses grileiros, os invasores, mineradores, eles vão avançando e vai gerando esse tipo de conflito. Em Mangabal, a gente teve recentemente 2 casas queimadas. A gente ainda não sabe a causa, a perícia está investigando, a polícia está fazendo a investigação, foi feita a denúncia para que as autoridades tomem providência no sentido de punir no caso que tenha sido criminalmente. Mas é muito provável que seja criminal por conta dos conflitos que já ocorrem dentro da comunidade por conta do garimpo ilegal. Obrigado pela resposta, Geo. A gente acompanha com muita preocupação, né, isso. E também a gente ficou pensando muito em vocês. Queria saber, né, como que você, Ageu, como que você, Alessandra, como que vocês se sentiram quando souberam que o Ricardo Salles tinha deslocado o seu gabinete para Itaituba? O que isso provocou em vocês, nos seus parentes? Qual que foi a sensação de receber essa notícia? Pode começar, Ageu, depois fala, Alessandra. Então, Bruna, a gente vem acompanhando nos noticiários, nas matérias de jornais, e esse acompanhamento que todos nós fazemos aí no dia a dia via internet, né? Em grupos de WhatsApp, pelas redes sociais. Foi uma preocupação grande. Na verdade, ao invés de ser uma alegria, porque saber que o ministro do Meio Ambiente estava dentro do nosso município, e com certeza os criminosos iam ser punidos, não, gerou uma dúvida muito grande. Então, a gente não sabia qual era a real intenção do ministro aqui no município, já tem um histórico de negociações com esse tipo de pessoas que praticam esses atos ilícitos. Então, para nós, gerou uma preocupação grande e uma dúvida. E você, Ale, como que você poderia descrever o que vocês sentiram, né, a saber que o Ricardo Salles estava próximo? Olha, quando eu soube, eu estava na aldeia, né, Saramaigã, e aí quando eu fui acessar a internet, a primeira coisa, Ricardo Salles tinha mudado, né, seu gabinete aqui em Itaituba. Eu achei muito estranho. Eu até comentei para os caciques, para os meninos que estavam lá, que nós estávamos numa roda de conversa. Eu tinha comentado. Isso vem coisa, porque o Ricardo Salles, no tempo que ele veio para fazer a operação lá em Jacareacanga e negociou com os garimpeiros, é sinal que ele vai negociar aqui também. E foi isso que aconteceu, né? Negociou com o prefeito, que é madeireiro, garimpeiro e grileiro, fazendeiro,
sentou junto com os garimpeiros, né, envolvidos, que querem o garimpo legal, e sentou com outros. Eu achei mais estranho ainda que não foi queimado as empresas, que não foi prendido alguém, mas sim queimado os equipamentos daquelas pessoas que não têm vozes na câmara, com o prefeito, com os empresários, mas sim foi queimado aquelas máquinas que, sei lá, dizem um pequeno trabalhador que fala, né? Mas a gente sabe se quando eles iam. É muito mais estranho, porque ele também avisou antes de vir. Ele avisou qual é o dia que ia chegar e qual é o dia que ia sair. Claro, né? Para mostrar para o mundo, porque ele estava atrás de dinheiro nos Estados Unidos. Como os Estados Unidos negou recurso para ele, o único jeito foi fazer mídia, né? Mostrar a mídia que ele estava fazendo a operação. Até mesmo eu vi no tweet dele, falando da operação, até comentei, não comentei no Twitter dele, né? Eu comentei aqui em casa, já estava em casa, eu disse isso aí para ele negociar com outros países, dizer que ele está fazendo algo para desmatar. Como que ele vai ajudar a desmatar? Que eles conseguiram aprovar a PL 37, né, 29. Como que ele vai te ajudar a desmatar, que eles querem de todo jeito aprovar a mineração nas terras indígenas? Como que eles vão desmatar, que eles estão aprovando todo tipo de projeto para a Amazônia, né? Um desenvolvimento, passar estrada, ferrovia, hidrelétrica, petróleo, tudo. Então, isso não é para desmatar, né? Isso aí é para mostrar, para enganar o povo de fora que acha que ele está fazendo algo. E a gente que mora aqui, a gente sabe que isso não acontece. Sentar. Por que que ele não veio conversar com os povos indígenas? Por que que ele não veio conversar com o ribeirinho, com os quilombolas? E por que que ele foi em Santarém quando o delegado conseguiu prender a maior apreensão de madeira ilegal, e ele foi lá negociar com os madeireiros e liberou a madeira? Como é que ele vai dizer que vai ter, está tendo operação para desmatar? Isso é lógico que é mentira, é lógico que é para mostrar para a mídia que ele está fazendo algo, mas aqui a gente não engana, não. Ele não, esse governo sabe, nunca vai nos enganar. O objetivo dele é de acabar com o rio, acabar com a floresta, acabar com os povos indígenas. Ele não tem como nos enganar. A gente também acompanha as redes sociais. A gente acompanha o que ele está fazendo. A gente não é boba, não. Aqui, no povos indígenas, ninguém pensa que vai enganar a gente. A gente sempre está de olho também. Do jeito que eles estão de olho na nossa casa, no nosso território, nós também estamos de olho neles. Obrigado, Ale. Tenho certeza que vocês não são bobos, não. E é plenamente claro que ele está fazendo o que ele está fazendo para os ingleses ver, né, entre aspas. Mas falando sobre as táticas do governo, a gente sabe muito bem que é uma tática colonialista, há muitos anos, de dividir uma comunidade para conquistar aquela comunidade. E vocês têm falado muito sobre isso, essas tentativas de dividir, seja uma comunidade indígena ou uma comunidade pequena. Mas eu gostaria se vocês podem refletir um pouco sobre como vocês estão resistindo essa tática que vem de muitos anos, de dividir e conquistar. Vejo a aliança entre vocês como uma prova de resistência. E também vocês viajam muito fora da comunidade para fazer vínculos, para fazer alianças com outras comunidades, para falar sobre a história de vocês fora do país. Do seu ver, esses são exemplos de resistir essa tática de dividir e conquistar? Ou eu vou colocar só isso porque eu estou curioso saber a sua resposta. Primeiro, Ageu, como vocês estão resistindo essa tática de dividir para conquistar, que o governo claramente está tentando fazer?
sempre nós temos uma ideia, uma opinião, um propósito de estar conscientizando aquelas pessoas que a gente acha que ainda não sabe como que funciona essa tática. E essa tática de dividir para conquistar, ela é uma das táticas mais bem elaborada, mais perigosa que eu acho. Porque essa tática poucos conseguem perceber. Não é todas as pessoas que conseguem ter essa visão. Precisa estar muito, como se diz, eu posso dizer, muito atenado, muito atento para não cair nessa cilada, porque ela é perigosa. Ela é perigosa porque a tática de dividir para conquistar, para invadir, ela consiste em pegar ali uma pessoa que está desinformada e colocar na cabeça dela de que a ideia que ele está fazendo para ela é a melhor ideia. O que ele está passando para aquela pessoa é uma coisa boa. E naquilo ali ele consegue cooptar aquela pessoa, vai conseguindo conquistar, e depois daquela pessoa conquistada, fica difícil para conseguir retornar ela, porque às vezes ele começa a dar recursos, começa a dar facilidade para elas, e isso atinge o grupo inteiro, porque essa pessoa fica uma pessoa resistente e às vezes se volta contra o próprio povo. Então, a tática de dividir para conquistar, a gente sempre está trabalhando no sentido de, primeiramente, estar observando em que ponto isso está funcionando, de onde está vindo, como está surgindo isso, faz aquele levantamento básico de ideias, de observações, e aí começa a divulgar isso dentro das pessoas que conseguem ter esse entendimento para ver o que fazer para inibir. Então, essa é a ideia que nós temos, né? Que eu tenho, a nossa diretoria da comunidade tem, e sempre estamos trabalhando nesse sentido. Mas é muito sério isso. É a parte muito perigosa dentro da aldeia indígena, eu tenho certeza, das comunidades tradicionais, todos os povos. Essa ideia é uma tática perigosa que os caras usam, o governo usa, e as empresas, grileiros, e a gente tem que estar muito atento quanto a isso. Mas é dessa forma que a gente se organiza, mais ou menos. Obrigado pela resposta, Ageu. Ale. Eu não entendi tua pergunta, gente. Desculpa. Então, eu vou colocar de novo. Essa tática de dividir para conquistar, a gente tem muita familiaridade com como que ela está usando. E eu queria saber como vocês reagem e como vocês resistem a essa tática, porque é fundamental na história colonialista do Brasil, tanto o Brasil quanto a América em si, né, de dividir as comunidades para conquistar pelo capital, pelo governo, pelo Estado colonial, e vocês sabem muito sobre isso, mas eu queria saber como que vocês estão resistindo e como que vocês estão ficando unidos em algo disso. Olha, como a Gil falou, é muito ruim, né? Mas saber que nós também fazemos isso, a gente também está conquistando espaço, né? Nós mulheres, por exemplo, a gente está conquistando o espaço como os caciques, né? Foi difícil para os caciques entender se realmente eu estava na luta, se realmente podia confiar em mim. Foi uma luta muito, quando eu ouvia muitos não, e aí eu mesmo assim eu tive que conquistar eles, né? Mas vindo da parte do governo, ela vem muito ruim, como sempre a gente falava que o governo sempre queria dividir a gente. E com esse governo atual também aconteceu, né? Ele veio, dividiu, só baixa com suas falas, começou a ter, né, o movimento pós-garimpo, o movimento, os madeireiros, o povo contra a favor, né, do desmatamento, a favor do minério, a favor de tudo, eles começaram a ter um movimento, né, para dividir cada vez mais o povo. Por exemplo, quando eu viajei para o México, eu acho que passei uns 15 dias viajando nas comunidades. Foi muito triste a fala
o povo que está na resistência, né? A gente ouvia muitas mulheres falando, os homens falando, apesar que não tinha espaço para as mulheres, no lugar onde nós fomos, tinha uma mulher falando, enquanto eu e a Maria Elisa era a única mulher de fora falando, né? E aí eles ficaram muito curiosos, porque mulher não fala, quem fala é os homens, no México. E a gente teve essa aliança hoje, né? A gente tem uma aliança de conquistar também o mundo, de conquistar os povos indígenas. A gente usa uma estratégia também de conhecer outros povos, de conhecer outras comunidades, conhecer, né, o povo tradicional. E isso é uma luta, isso é uma conquista. Mas a parte do governo, ela é muito ruim, ela é muito perigosa, e está acontecendo isso. A única coisa que a gente tem que fazer é fazer formação, dizer que isso é perigoso, que o governo está trazendo para os povos indígenas. Trazer informação. A melhor informação é quando você tem que estar buscando informação verdadeira, que muitas vezes tem muitos sites, né, falsa, mas que você busca uma informação verdadeira, que você leva essa informação verdadeira para as suas comunidades. Então, essas conquistas, esses espaços, né, a gente também está ganhando. As mulheres como a Sônia Guajajara, a Ângela Cachuana, outras mulheres como a Maria Leusa, Cacique também falando, Cacique Arnaldo, Juarez. Então, nós, povos indígenas, estamos conquistando espaço que nós nunca pensávamos em conquistar e hoje nós estamos conquistando. É sinal que outros povos, outros países estão nos vendo, estão nos ouvindo o pedido de socorro. Mas tem que mudar muito. Ainda tem que conquistar muito espaço, né? Mas a gente tem que sempre conquistar outros espaços, mas tem que estar aqui com o pé no chão para chutar os invasores de todo jeito. A gente tem que ter voz, mas a gente tem que estar com o pé no chão aqui para expulsar os invasores. Obrigado, Ale, pela resposta. Obrigada, Ale e Ageu. Só fazer uma rápida pergunta aqui. A gente tinha, né, mais 2 perguntas ou 3, só que já são 5h20 da tarde, né? E eu sei que também é cansativo para vocês ficar nessa gravação, né? Então, não sei, o que vocês acham? A gente tinha pensado em fazer uma pergunta ainda sobre o que mais pode ser feito para apoiar a causa de vocês, né? E depois disso a gente ia perguntar para vocês sobre a experiência de vocês dois como estudantes universitários, né? E tinha pensado também numa pergunta, enfim, uma outra pergunta sobre descolonização, que depois a gente explica melhor, mas talvez a gente deve encurtar, né? Vocês topam responder mais uma pergunta sobre o que as pessoas podem fazer a mais para ajudar, ou vocês querem falar direto sobre ser estudante universitário? O que vocês preferem? Já cansou? Eu estou pronto para as 2 perguntas aí, eu acho que não leva muito tempo. Agora, se a parceira Alessandra quiser começar, eu agradeço. Tá bom. Então, eu vou só fazer a pergunta rapidinho. Você mesmo, Ale, acabou de falar em viagens, né? Você e o Ageu têm viajado pelo país e para outros países também, né? Vocês têm tido um reconhecimento internacional, né? A Alessandra recentemente ganhou 2 prêmios importantes de direitos humanos, e você mesma mencionou agora na conquista de outros espaços, né, por vocês. Você agora tem coisas que você acha que os aliados e os parceiros têm coisas mais que podem ser feitas
além do que já está sendo feito? Você tem sugestões nesse sentido? E depois passo a palavra para o Ageu para falar sobre isso também. O único... A gente estava... Né, a gente tem espaço agora de todos os campos. Na universidade, nos hospitais, né, em todos. Eu acho muito boa essa ocupação, né, essas vozes que nós estamos tendo. Dentro da universidade, eu achava que ia ser fácil para mim, né? Eu achava que ia só você sentar, estudar, passar o dia estudando para tirar as melhores notas, aprender as leis que eles aplicam, mas na realidade não foi isso que aconteceu. Eu tive que tentar estudar e, ao mesmo tempo, estar no movimento, porque foi bem na época que o presidente entrou, né, 2019, e eu não poderia deixar meus parentes de lado. Muitas ligações para me organizar reuniões, para me falar sobre a questão da FUNAIA. Então, teve muito. Então, eu não tive tempo, eu não tive aquele dizer, vou estudar, vou ficar. E também quando eu soube, né, que dentro da universidade ela é de puxar, ela é de te segurar, de não sair para um lado, não sair para o outro. Eu senti isso, né, porque a minha luta não é só dentro da universidade, a minha luta é muito aqui fora, é muito aqui pelo território, é muito pelo rio, pela floresta, pelo meu povo. E a universidade tentou me segurar, né? E eu vi outros parceiros, as minhas colegas, né? Muitos delas saem com filhos, estudam numa universidade, chega lá tem várias barreiras. A própria universidade não reconhece que nós temos espaço lá dentro. E às vezes ela é muito preconceituosa, né? Alguns. Mas cabe a nós ensiná-lo, né? A gente tem que estar falando por que a gente está dentro da universidade, por que a gente precisa daquele espaço, e muitos fingem de surdo e cego. Mas a gente tem que estar falando até o momento de descansar e dizer, agora eu vou te ouvir. E eu, como uma estudante de direito, tentar entender as leis que eles criam de direito, né, e de repente não obedece nenhuma, inclusive ultrapassa, desrespeita, e tudo que está na Constituição está simplesmente sendo rasgada, e a gente tem que estar lá ocupando espaço e dizer, opa, isso aqui está certo, isso aqui está errado. E dentro da universidade eu estou tentando ser estudante, ao mesmo tempo eu tenho que ser mãe, ao mesmo tempo eu tenho que ser mulher, ao mesmo tempo que tenho que ser guerreira, ao mesmo tempo que tenho que ser liderança. E fica muito difícil, né? Eu fico super cansado, muito trabalho mesmo, muita linguagem diferente que eu não consigo entender. Tem que estar rabiscando atrás de dicionário, se está certo, o que ele quis dizer. Quando eu ia para reuniões na sala ou no congresso, né, no STF, eles falavam muito e eu não sabia o que estava acontecendo, eu sempre perguntava e outras pessoas também não entendiam. Então, a minha preocupação foi mais essa parte de entender as leis. E hoje eu estou anotando, quando eu leio, eu vou assistir o congresso, vou assistir algum debate de juiz, de procuradores, eu já estou entendendo mais ou menos o que eles querem dizer. Então, essa foi muito importante de eu estar dentro da universidade, né? Eu espero continuar. Eu até falei para o Cacique Geral, para a Ademir, para a Leusa, né? Agora que recente nós estava em Santarém, eu disse, agora eu vou ficar bem quietinha. Ninguém vai gritar comigo. Se gritar, eu vou fingir que eu estou surda. Eu vou fingir que eu sou uma boa menina, uma boa mulher, que eu não vou brigar mais com ninguém. Só fora. E pior, que eu quase fui expulsa da universidade. Ainda bem que não fui. Ai, ai. Seria uma grande perda para a universidade. É uma vergonha também para a universidade. Né? Seria mesmo. Ageu. Então, Bruna, eu acho, na minha opinião,
Eu penso que são várias coisas importantes para que a gente necessita para que a gente possa melhorar, avançar, fortalecer, adquirir mais ferramentas para a nossa luta em proteção das nossas terras, nossos direitos. São várias coisas, mas eu acredito que esse espaço que vocês sempre estão dando a oportunidade da gente chegar, a gente conseguir falar, para que o mundo possa ouvir as nossas vozes. E eu acredito que isso é importante, é muito fundamental para que as autoridades, né, os outros países também ficam sabendo da nossa existência, outros povos, e para que possa servir de exemplo e também conseguir mais parceiro para essa luta, mais expandir a rede de apoio. Acho que é interessante isso, expandir essa rede para que a gente possa se fortalecer, porque a gente sabe que o capitalismo, o poder capitalista é muito forte e ninguém consegue deter. Então, tem coisas assim que é difícil, é quase impossível. A gente precisa estar conseguindo pessoas assim, que dê esse espaço para nós, que tenham um empenho realmente é, sério, né? Pessoas que tenham um compromisso com a luta dos povos indígenas, povos tradicionais, e abrindo esse espaço. Eu acredito que isso é muito importante para a gente conseguir cada vez crescer mais. E, com relação à universidade, eu agora atualmente eu estou parado, estou até preocupado porque não pude me matricular para acompanhar as aulas online e aula presencial não tem previsão alguma, mas segundo a coordenação, quem não pudesse participar das aulas online não seria prejudicado. Então, mas enfim, a gente precisa da universidade para que a gente possa aprimorar conhecimento. A gente tem um conhecimento de luta, trazido, aprendido na base mesmo, sem a universidade estar presente. A gente tem já esse instinto de luta, a gente sabe sobreviver, sabe fazer o manejo da floresta para sobrevivência, sabe utilizar esses recursos, tem todo esse conhecimento tradicional. Mas para que a gente possa mostrar isso para o mundo, muitas das vezes a gente necessita desse conhecimento acadêmico, desse estudo, para poder transmitir uma linguagem melhor, né? Então, acredito que a universidade, para mim, ela pode ser fundamental nesse sentido de conseguir melhorar esse diálogo entre outras pessoas, para fora, talvez, para que possa ser fácil de entender, que muitas pessoas não conseguem entender como funciona, como é que é a nossa linguagem é muito diferente. Então, as pessoas que estão mais próximas, que nem vocês que sempre estão presentes, sempre estão conversando com a gente, sempre estão em encontros com a gente, estava em encontros, seminários, já têm um conhecimento, já visitaram nossa comunidade, já têm uma experiência, tem essa facilidade de entender, mas na minha forma de pensar, tem muita gente que ainda tem dificuldade para entender o que é a luta dos povos indígenas, como ela se dá, mesmo a gente explicando, acaba que eles não conseguem entender por conta da nossa linguagem, que ainda não é uma linguagem acadêmica, então a gente precisa desse conhecimento para aprimorar mais, né? Aprimorar os dois conhecimentos aí para fortalecer mais a luta. E a gente consegue, sim, aprender muitas coisas que eu não sabia, eu consegui aprender, mas por enquanto a gente está parado. Mas eu acho importante a universidade nesse sentido. Obrigado, Ageu. Obrigado, Ale. Falando da linguagem acadêmica, a gente tem mais uma pergunta para vocês, e é sobre o tema desse painel que estamos elaborando agora dentro da Salsa. O tema é as perspectivas sobre descolonização, que esse é um tema que tem uma certa ironia, porque a gente sabe bem que o Oeste do Pará nunca, dentro dessa região, a colonização nunca acabou. Tem 521 anos de colonização. Então, o que é descolonização? A ideia seria desfazer os princípios fundamentais de colonialismo, seja do Estado, seja do capitalismo, como a Ageu falou agora,
E, do meu ver, o trabalho de vocês é resistir esse colonialismo, que é uma forma de ser anticolonial, né? Não descolonial, mas anticolonial. Então, não sei se vocês concordam comigo, ou se vocês têm outras ideias, mas eu gostaria se vocês podem descrever quais são os princípios de fazer no dia a dia essa luta, porque a gente sabe e a gente admira que é uma luta enorme, né? E o mundo em si é colonial, o mundo em si é capitalista, mas vocês estão tendo uma resistência contra essa máquina. Então, como funciona isso? E quais são os princípios fundamentais para continuar com essa luta, a luta de vocês? Ale, você pode começar, por favor? Eu acho que antes de tudo da anticolonização tem que primeiramente tirar os invasores dentro do território, de não aprovar nenhum projeto de lei que vai afetar os territórios. Dá licença, rapidinho. Desculpa, porque tem muito barulho. Tá brigando aqui também. Não tem problema, não. Fica à vontade. E que todos esses projetos da ASPL, os projetos de desenvolvimento, infraestrutura, portos, mineração, a igreja, tudo isso faz parte da colonização, né? Como que vai descolonizar, anticolonizar? O nome é difícil. Primeiro, eles querem que a igreja entre dentro das aldeias. Já vem, né, desde quando Pedro Álvares Cabral veio, trouxe o seu padre, pastor? O que veio? É padre, né? Ele já veio com aquela cruz, só ia para o céu se fosse aceitar Jesus, se fosse orar, né? Se fosse obedecer a regra deles. Isso já começou a colonização. E até hoje acontece isso. Quando houver povos indígenas, né, a gente sabe que ainda vai existir a colonização, que a colonização não parou ainda, ela ainda é muito forte. A própria mineração, ela entra dentro do território e chega na terra indígena, que não tem contato com nenhum indígena, vai ensinar o quê? Falar português, ter prostituição, ter droga, ter várias coisas, violência, isso já vem a colonização. A colonização só basta você falar que vai ter um projeto de lei que vai para o território, isso já é uma forma de colonizar. Então, como que vai anticolonizar se o próprio governo ajuda a colonizar, né? As empresas, né? Outros países também que estão de olho na Amazônia, diz que vai ajudar os povos indígenas, também é uma colonização, porque não está respeitando o direito à consulta, aos direitos, né, do bem viver daquele povo. Você só vai vai para o céu se você aceitar Jesus, que a igreja está pronta para entrar. E quando a igreja entra, né, o pastor tem que falar, você não pode falar mais com as plantas, você não pode falar com o rio, você não pode falar sobre sagrado, você não pode falar na língua, você tem que falar português, isso já é uma forma de colonização. Como eu falei, tem ainda muito mais de 274, né, povos indígenas falantes e também 114 indígenas que não têm contato ainda. A colonização mesmo só vai parar quando não existir nenhum árvore em pé, nenhum povo indígena quando exterminar. Mas enquanto existiu povos indígenas, enquanto existia uma resistência mesmo, a gente ainda vai fazer que respeite, né? Que o nome é tão estranho, esse colonização, parece que veio de uma colônia, né? Uma colônia de coisas ruins para dentro do território. E quando vem coisas ruins para o território, isso não é bom, né? Se não há
não respeitar o direito dos povos indígenas, não respeitar o que está escrito, né, na Convenção 69, no protocolo de consulta, não tem como respeitar, né? Sempre vai existir uma colonização, e a colonização ela está muito forte, ela cada vez está avançando. O que a gente tem que fazer é lutar, é resistir, é falar, é gritar, pedir por socorro, pare de nos massacrar, pare de nos sufocar, pare de estar entrando dentro do território, pare de criar projetos para o nosso território, para de todas essas invasões dentro do nosso território. Ai, obrigado, Ale. Passando a palavra para você, Ageu. É uma pergunta bem complexa, né? Mas é assim, eu penso que essa questão da colonização, descolonizar é algo muito difícil, porque já está impregnado na mente das pessoas a colonização, já desde que você nasce, você já é preparado mentalmente pelo sistema de colonização, para lhe colonizar, e o poder capitalista tem uma força muito grande, muito enorme, e eles impregnam na mente das pessoas, principalmente a questão de que o que vale é o conhecimento da ciência formal, não o conhecimento tradicional. O conhecimento tradicional não tem valor para a ciência formal. E a gente vê que é uma ciência, porque a pessoa que sobrevive às margens do rio, ele teve um conhecimento para se adaptar e sobreviveu antes de existir tecnologia, para fazer uma canoa, para andar dentro, descobriu como fazer os remédios tradicionais usando a floresta, as ervas, né? Isso é ciência. E a ciência formal não reconhece isso. Então, e isso não tem, para a ciência formal, não tem valor, esses conhecimentos tradicionais. Então, assim, descolonizar, uma vez que o Brasil foi colonizado e impregnado na mente das pessoas de que você não é ninguém se você não estudar, se você não tiver um estudo, você não é ninguém, sendo que a gente já é alguém, já nasce com cérebro, que é inteligente, que consegue descobrir as coisas. Então, assim, eu acho que o trabalho para descolonizar é esse que a gente faz, de dizer que o conhecimento dos mais antigos é autêntico, é verdadeiro, a medicina tradicional, o conhecimento dos pajé, das benzedeiras com os remédios tradicionais, ele é autêntico, é válido, e que a gente já é alguém. Quando nasce, a gente já é alguém. Não precisa você estudar para poder você ser alguém. Nós já somos alguém. Então, acredito que descolonizar é esse trabalho que a gente faz de conscientizar de que a floresta é importante. Não é só derrubar a floresta para poder ganhar dinheiro e se tornar alguém importante. A gente já é importante com a floresta em pé, com a vida saudável, com a paz que a gente tem dentro da floresta. Porque para o capitalismo, você só é alguém se você tiver casas boas, carros, moto, trabalhar numa empresa, grande empresa, ou gerenciar uma empresa, e a sociedade vê dessa forma. Então é algo muito difícil. Mas o trabalho que nós faz, que eu acho que é descolonizar, é essa forma de dizer que o que nós pregamos com relação à defesa dos territórios, a nossa luta, ela é uma forma de descolonizar. Defender o rio e a floresta, dizer que ela é importante, que para nós e para outras pessoas, isso é descolonizar. Não dizer que é preciso desmatar, é preciso tirar o ouro que tem, é preciso acabar com os rios para poder ser alguém na vida. Isso é um processo de descolonizar, na minha opinião. Muito obrigado, Ageu, e também muito obrigado a Lei. Eu queria agradecer a vocês dois por compartilhar as suas perspectivas e bem, sua sabedoria, seus conhecimentos, porque eu concordo completamente com você, Ageu, quando você falou que é um processo de descolonizar para abrir, para criar mais espaços para esse troco de ideia e para valorizar os conhecimentos tradicionais e as perspectivas do dia a dia de vocês dentro da luta para preservar
os seus territórios, seus conhecimentos, suas comunidades. Então, muito obrigado por compartilhar tudo isso com vocês e para participar nesse painel também. Bruna, não sei se você pode encerrar também. Obrigada, é sempre um aprendizado ouvir vocês, né? E é muito interessante, né? E sempre fico assim tão impressionada como vocês, como disse o Jeremy, né? Tem uma grande sabedoria, mas também estão sempre acompanhando, né? As questões atuais, né? E estão sempre tão conectados e antenados, né? E como disse a Alessandra mais cedo, desempenhando vários papéis ao mesmo tempo, né? Então, é isso, obrigada, né? Foi muito tempo precioso que a gente tomou e dados também. Eu vou parar a gravação agora. E